Capítulo 11. O Nautilus. O capitão Nemo levantou-se. Seguiu, disposta nos fundos da sala, uma porta dupla se abriu, e entrei num aposento com as mesmas dimensões daquele de onde acabava de sair. Era uma biblioteca. Contornando a sala, estantes altas em jacarandá escuro, incrustadas com peças de cobre, abrigavam um grande número de livros, uniformemente encadernados sobre compridas prateleiras, terminando na base em amplos e confortáveis divãs estofados em couro marrom. Leves carteiras móveis, aproximando-se e afastando-se à vontade, permitiam descansar o livro a ser lido. No centro, uma grande mesa, coberta de publicações, entre as quais sobressaíam alguns periódicos já amarelecidos. A luz elétrica inundava todo aquele harmonioso conjunto, tombando de 4 globos foscos parcialmente embutidos nas volutas do teto. Sem acreditar no que via, eu contemplava com genuína admiração aquele aposento tão inteligentemente planejado. Capitão Nemo, eu disse ao meu anfitrião, que acabava de se acomodar num divã, eis uma biblioteca que oraria mais de um palácio dos continentes. E pensar que ela pode acompanhá-lo às mais ermas profundezas. Onde encontraríamos maior solidão, maior silêncio, professor? Respondeu o capitão Nemo. Seu gabinete do museu oferece-lhe tranquilidade tão absoluta? Não, capitão, e devo acrescentar que é bem modesto comparado ao seu. O senhor tem aqui 6 ou 7 mil volumes. 12, professor Aronnax. São os únicos laços que me prendem à terra. Mas o mundo terminou para mim no dia em que o meu Nautilus emergiu pela primeira vez. Nesse dia, comprei meus últimos volumes, meus últimos jornais, meus últimos periódicos. Desde então, quero crer que a humanidade parou de pensar e escrever. Aliás, professor, esses livros encontram-se à sua disposição, podendo utilizá-los como julgar conveniente. Agradeci ao capitão Nemo e me aproximei das prateleiras das estantes. Livros de ciência, moral e literatura, escritos em todas as línguas, abundavam ali, mas não vi uma única obra de economia política, matéria que parecia severamente proscrita a bordo. Detalhe curioso, os livros enfileiravam-se de maneira aleatória, independentemente da língua em que estivessem escritos, e essa mistura provava que o capitão do Nautilus devia ler assiduamente os volumes, que sua mão pegava ao acaso. Entre esses livros, vi as obras-primas dos mestres antigos e modernos, isto é, tudo que a humanidade produziu de mais sublime em história, poesia, romances e ciência, de Homero a Victor Hugo, de Xenofonte a Michela, de Rabelais a Senhora Sand. Mas a ciência, sem sombra de dúvida, era o foco principal da biblioteca, com os livros de mecânica, balística, hidrografia, meteorologia, geografia, geologia etc., ocupando nela um espaço não menos relevante que os livros de história natural, e compreendi que formavam o centro dos estudos do capitão. Vi ali todo Humboldt, todo Arago, os trabalhos de Foucault, Henri Saint-Clair Deville, Chasles, de Milne Edwards, Quatrefages, Tyndall, Faraday, Berthelot, o Padre Sec, Petermann, o comandante Maury, Agassiz etc., as atas da Academia de Ciências, os boletins das diversas sociedades de geografia etc., e, num lugar privilegiado, os 2 tomos que talvez me houvessem valido aquela acolhida relativamente caridosa do capitão Nemo. Entre as obras de Joseph Bertrand, seu livro intitulado Os Fundadores da Astronomia forneceu-me inclusive uma data precisa, em sabendo que fora publicado durante o ano de 1865, pude concluir que a fabricação do Nautilus não remontava à época posterior. Por conseguinte, fazia 3 anos, no máximo, que o capitão Nemo começara sua existência submarina. Cogitei haver obras ainda mais recentes que me permitissem situar exatamente a época, mas eu teria tempo para fazer essa pesquisa, e não quis adiar nosso passeio pelas maravilhas do Nautilus. Cavalheiro, eu disse ao capitão, agradeço por ter colocado sua biblioteca à minha disposição. Nela, há tesouros da ciência, dos quais certamente tirarei proveito. Esta sala não é apenas uma biblioteca, corrigiu o capitão Nemo, é também um fumuir. Um fumuir? E exclamei. Fuma-se então a bordo? Sem dúvida. Sou então forçado a crer que não rompeu relações com Havana. Nada disso, respondeu o capitão. Aceite este charuto, Sr. Aronnax, e, embora não seja de Havana, ficará satisfeito com ele, se for um conhecedor. Peguei o charuto que me era oferecido e cuja forma lembrava do Londres, embora parecesse enrolado em folhas de ouro. Acendi num pequeno braseiro assentado sobre um elegante pé de bronze, e dei as primeiras baforadas com a volúpia de um aficionado que não fumava há 2 dias. Excelente, comentei, mas não é tabaco. Não, explicou o capitão,
esse fumo não vem nem de Havana nem do Oriente. É uma espécie de alga, rica em nicotina, que o mar me fornece não sem alguma parcimônia. Sente saudades dos Londres, professor? Desprezos a partir deste dia, capitão. Fume então quanto quiser, e sem discutir a origem dos charutos. Não são controlados por nenhum monopólio, mas nem por isso são piores, imagino. Ao contrário. Nesse momento, o capitão Nemo abriu uma porta frontal àquela pela qual eu entrara na biblioteca, e passei a um salão imenso, esplendidamente iluminado. Era um vasto quadrilátero facetado, com 10 metros de comprimento, 6 de largura, 5 de altura. Um teto luminoso, decorado com sutis arabescos, distribuía um dia claro e suave por sobre todas as maravilhas acumuladas naquele museu. Pois era realmente um museu, no qual uma mão inteligente e pródiga reunirá todos os tesouros da natureza e da arte, com aquela desordem artística que distingue um ateliê de pintor. Cerca de 30 quadros de mestres, com molduras padronizadas, separados por reluzentes armaduras, decoravam divisórias cobertas por reposteiros de um desenho severo. Vi ali telas valiosíssimas, as quais, em grande parte, admirarem coleções particulares da Europa e exposições de pintura. As diversas escolas dos mestres antigos estavam representadas por uma Madonna de Rafael, uma Virgem de Leonardo da Vinci, uma Ninfa de Correge, uma Mulher de Tiziano, uma Adoração de Veronese, uma Assunção de Murilo, um Retrato de Holbein, um Monge de Velázquez, um Mártir de Ribera, uma Quermesse de Rubens, 2 paisagens flamengas de Teniers, 3 pequenos quadros de gênero de Gerard Dell, Metsu e Paul Potter, 2 telas de Géricault e Proudhon, diversas marinhas de Bacuisen e Verne. Entre as obras da pintura moderna, havia quadros assinados por Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonier, Daubigny etc., e algumas admiráveis miniaturas de estátuas de mármore ou bronze, cópias dos mais belos modelos da antiguidade, erigiam-se sobre pedestais nos recantos do magnífico museu. O assombro que me vaticinara o comandante do Nautilus já começava a me contagiar. Professor, disse então aquele homem estranho, peço desculpas pela displicência com que o recebo e pela desordem que reina neste salão. Cavalheiro, respondi, sem procurar saber quem é o senhor, ser-me-á permitido reconhecê-lo um artista? No máximo um diletante, cavalheiro. Em outros tempos, eu gostava de colecionar as belas obras criadas pela mão do homem. Era um explorador ávido, um antiquário incansável, e pude reunir objetos inestimáveis. São minhas últimas lembranças dessa terra que morreu para mim. Aos meus olhos, seus artistas modernos passaram a ser antigos, eles têm 2 ou 3 mil anos de existência e os confundo em minha mente. Os mestres não têm idade. E esses músicos? Eu disse, apontando para partituras de Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Erl, Wagner, Albert, Gounod e muitos outros, espalhadas sobre um órgão de grande porte que ocupava uma das abas do salão. Esses músicos, respondeu-me o capitão Nemo, são contemporâneos de Orfeu, pois as diferenças cronológicas apagam-se na memória dos mortos, e estou morto, professor, tão morto quanto seus amigos que descansam 6 pés abaixo da terra. O capitão Nemo calou-se e pareceu perdido num devaneio profundo. Fitei-o com intensa emoção, analisando em silêncio as singularidades de sua fisionomia. Com o cotovelo apoiado na quina de uma preciosa mesa de mosaico, ele não me via mais, esquecia-se de minha presença. Respeitei aquele recolhimento e continuei a passar em revista as curiosidades que decoravam o salão. Junto às obras de arte, as raridades naturais ocupavam um lugar de destaque. Consistiam principalmente em plantas, conchas e outros espécimes do oceano, que deviam ser achados pessoais do capitão Nemo. No meio do salão, a água de um chafariz, eletricamente iluminado, caía num tanque esculpido a partir de única tridacna. Essa concha, fornecida pelo maior dos moluscos acéfalos, mide em seus contornos, delicadamente festonados, uma circunferência de aproximadamente 6 metros, ultrapassando portanto em tamanho os mais belos tridacnídeos com que a República de Veneza presenteou Francisco I, e dos quais a Igreja Saint-Sulpice, em Paris, fez 2 gigantescas pias de água benta. Ao redor do tanque, sob elegantes vitrines fixadas por trilhos de cobre, estavam classificados e etiquetados os mais preciosos espécimes marinhos jamais expostos ao olhar de um naturalista. Concebe-se minha alegria de professor. O ramo dos zoófitos oferecia curiosíssimos espécimes de seus 2 grupos de pólipos e equinodermos. No primeiro,
tubiporídeos, górgonas dispostas em leque, esponjas macias da Síria, isídeos das Molucas, penátulas, uma admirável alga virgulária dos mares da Noruega, umbelíferas variadas, alcionários, toda uma série de madréporas, que meu professor Milne Edwards classificou com tanta perspicácia em seções e entre as quais notei adoráveis flabeliformes, oculiformes da Ilha Bourbon, o carro de Netuno das Antilhas, soberbas variedades de corais, enfim, todas as espécies desses curiosos polipeiros, cujo amálgama forma ilhas inteiras que um dia virão a ser continentes. Nos equinodermos, notáveis por seu invólucro espinhento, as astérias, as estrelas do mar, os pentácrinos, as comátulas, os asterófonos, os ouriços, as holotúrias etc. representavam a coleção completa dos indivíduos desse grupo. Um conquiliólogo um pouco nervoso certamente teria um acesso diante de outras vitrines mais diversificadas, onde estavam classificados os espécimes do ramo dos moluscos. Dessa coleção de valor inestimável, e que não teria tempo de descrever integralmente, cito, de memória, os seguintes espécimes, a elegante ostra real do Oceano Índico, cujas manchas brancas irregulares contrastavam vivamente com seu fundo vermelho e marrom, um espôndilo imperial, em tons vistosos e com espinhos eriçados, espécie rara nos museus europeus e cujo valor estimei em 20.000 francos, um espôndilo comum dos mares da Nova Holanda, de difícil aquisição, exóticos berbigões do Senegal. Frágeis conchas brancas bivalves, que um sopro teria estourado como bolha de sabão, diversas variedades de regadores de Java, espécie de tubos calcários bordados por reentrâncias serrilhadas e bastante disputados pelos colecionadores, uma série inteira de troquídeos, alguns amarelos esverdeados, pescados nos mares da América, outros no marrom ruivo, amigos das águas da Nova Holanda, estes, oriundos do Golfo do México e notáveis por sua concha imbricada, aqueles, das estelárias encontradas nos mares austrais, e, por fim, o mais raro de todos, o magnífico esporão da Nova Zelândia. Depois, admiráveis conquilhas sulfuradas, preciosas espécies de citérias e Vênus, a concha trançada das costas de Tranquebar, um bulbo marmorizado em madrepérola reluzente, os periquitos verdes dos mares da China, um conus quase desconhecido do gênero Coenoduli, todas as variedades de porcelanas que servem de moeda na Índia e na África, a glória do mar, a mais preciosa concha das Índias Orientais. E ainda, litorinas, delfínulas, turritelas, jantinas, óvulos, volutas, olivas, mitras, capacetes, púrpuras, bucinos, harpas, rochedos, tritões, ceritas, fusos, estrombos, teróceros, patelas, íalas, cleodoros, conchas delicadas e frágeis, que a ciência batizou com os nomes mais sedutores. Em separado, e em compartimentos especiais, desfilavam rosários de pérolas deslumbrantes, que a luz elétrica espetava com pontas de fogo, pérolas rosadas, arrancadas das pinas do Mar Vermelho, pérolas verdes de Heliotídeos íris, pérolas amarelas, azuis, negras, curiosos produtos dos diversos moluscos de todos os oceanos e alguns mariscos dos cursos d'água do norte, bem como vários espécimes de preço incalculável, que haviam sido destilados pelas mais raras pintada. Algumas dessas pérolas ultrapassavam em volume um ovo de pomba, valendo o mesmo, ou mais, que a vendida pelo viajante tavernier por 3 milhões ao chá da Pérsia, e ofuscando inclusive a pérola do imã de mascate, que eu julgava sem rival no mundo. Teria sido impossível estimar o preço de tal coleção. O capitão Nemo de certo gastara milhões para adquirir seus espécimes, e eu me perguntava em que fonte ele se abastecia, para saciar as fantasias de colecionador, quando fui interrompido por estas palavras. Vejo que se interessa por minhas conchas, professor. Com efeito, elas podem interessar a um naturalista, mas, para mim, tem um encanto adicional, pois colhi-as todas com as minhas mãos, e não há um mar do globo que se haja furtado às minhas buscas. Compreendo, capitão, compreendo seu prazer em passear em meio a tais riquezas. O senhor é daqueles que formam pessoalmente seus tesouros. Museu algum da Europa possui semelhante coleção de espécimes do oceano. No entanto, caso minha admiração se esgote com ela, o que me restará para o navio que a carrega? Não desejo imiscuir-me em segredos que são seus. Por outro lado, confesso que este Nautilus, a força motriz nele embutida, os aparelhos que permitem manobrá-lo, o agente tão poderoso que lhe dá vida, tudo isso excita minha curiosidade. Vejo pendurados nas paredes deste salão instrumentos cuja destinação desconheço. Posso saber? Professor Aronnax, respondeu-me o capitão Nemo, eu disse que seria livre a bordo. Por conseguinte, terá acesso a todas as partes do Nautilus, estando autorizado a visitá-lo detidamente, e seria um prazer ciceroneá-lo. Não sei como agradecer, capitão, mas não abusarei de sua boa vontade. Apenas lhe indagaria para que servem esses instrumentos de física.
Professor, há exemplares desses instrumentos em meu quarto, e é lá que terei o prazer de lhe explicar seu uso. Mas antes venha visitar a cabine que lhe reservamos. Está na hora de saber como ficará instalado a bordo do Nautilus. Segui o capitão Nemo, que, por uma das portas abertas em cada lanço facetado do salão, fez-me entrar nas coxias do navio. Fui conduzido até a popa, e lá encontrei não uma cabine, mas um quarto elegante, com cama, tocador e muitos outros móveis. A mim cabia apenas agradecer ao meu anfitrião. Nossos quartos são contíguos, ele me disse, abrindo uma porta, e o meu dá para o salão que acabamos de deixar. Entrei no quarto do capitão. Tinha um aspecto austero, quase monástico. Uma caminha de ferro, uma mesa de trabalho, alguns móveis de toilette. O conjunto, iluminado à meia luz. Nada que lembrasse conforto. Apenas o estritamente necessário. Queira sentar-se, disse-me o capitão Nemo, apontando uma cadeira. Sentei-me, e ele tomou a palavra nos termos que seguem.